Olá, gente, tudo bem? Muito boa tarde, muito boa tarde. Franciele aqui do Diário de Notícias Minas, nessa tardezinha de segunda-feira, dia 22 de setembro. Gente, fiquem ligados aí às vezes nos convites, né, que são enviados para a gente estar acompanhando as páginas do Diário de Notícias Minas. Eu tenho percebido que várias pessoas acompanham o nosso jornal, mas ainda não compartilhou, não curtiu e ainda não está seguindo as nossas páginas, né? Para quem não sabe, o Diário de Notícias Minas está aí no Facebook, Instagram, YouTube e também tem o nosso site, né? E logo, logo vai ter o nosso podcast TV do Diário de Notícias Minas. Sejam muito bem-vindos aí. A frente fria já está aí se aproximando, né? Que é uma massa de ar polar. Espero que não seja para castigar muito a gente, né? Então, só dando aí para vocês uma dica: ficam espertos com os carros na rua, porque a previsão é de chuvas fortes, de granizo até sexta-feira, certinho? Gente, eu tô aqui para fazer essa live rápida. Vim trazer para vocês aqui, tem gente que enviou mensagem para mim para falar a respeito do casamento coletivo da Unifenas, falando que a prefeitura não tem dinheiro para pagar vale, mas a prefeitura tá bancando o casamento. Gente, para quem não sabe, esses casamentos coletivos são feitos há mais de 20, acho que 20 ou 30 anos na nossa cidade aqui de Alfenas, e ela é patrocinada única e exclusivamente pela Unifenas. Aliás, a Unifenas que está fazendo aí esse casamento coletivo já há mais de 20 anos, e esse casamento aí tem o pessoal, até vou fazer um jabazinho aí, o pessoal do alto padrão que doa flores, né, faz ali os arranjos, e o casamento é feito na Unifenas. Aí tem gente falando que é a prefeitura que tá pagando. Gente, não mistura Lé com Cré não, porque aí fica ruim. O que é para ser dito, vamos falar a verdade, mas uma vez eu falo para vocês, né, a Nivalda aí, né, juntamente com os alunos de Direito. Oi, Marcela, tudo bem? Que estão aí organizando, estão correndo atrás de patrocínios, né, de lojas para poder estar fazendo pagamento de buffet, às vezes algum café, algum coffee break, né? Eu ainda não vi esse casamento coletivo, mas a minha filha, todos sabem que está aí fazendo direito e está participando aí da organização desse casamento comunitário, né, casamento coletivo. Então, gente, vamos deixar bem claro, a prefeitura de Alfenas não tem nada com isso, tanto que tá vindo gente da cidade de Fama, Alterosa, Paraguaçu, Machado, pessoas de outras cidades para casar aqui na Unifenas, tá bom? Certinho? Gente, vamos para outra coisa. Sexta-feira eu acabei me exaltando, peço desculpas para vocês aí que são meus seguidores, mas quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito franca, muito espontânea, verdadeira. Se eu tiver que xingar, eu vou xingar. Se eu tiver que gritar, eu grito. Se eu tiver que chorar, eu já chorei numa live aqui, 90 minutos da live, 90% da live eu chorei, choro. Só que assim, gente, é muito ruim a gente tá ali, tá lutando, né, e vir pessoas que poderiam estar ajudando, mas parece que fica torcendo pro quanto pior, melhor, para poder chamar atenção. Quer chamar atenção, ô bonitão? Põe uma melancia no pescoço e sai pelado na rua, porque quem sabe você vai chamar mais atenção do que esses áudios escrotos, entendeu? Que você lança aí, igualzinho o Iago. O Iago é meu amigo, o Iago é o garoto propaganda. O Iago sempre compartilha as coisas aqui do Diário de Notícias Minas. O Diário de Notícias Minas está aberto para o Iago quando ele precisar.
Quer ver? O Fabrício, do Quarto Poder. Tem o Luiz Eduardo, do Diário Independente. O Alessandro Emergente, lá do Alfenas Hoje. Gente, é muito ruim a pessoa ficar metendo pau nas costas do colega e ficar expondo ao ridículo por situações que não lhe dizem respeito. É muito ruim, sabe? Na sexta-feira eu fui abordada por uma pessoa no privado, até vou manter o nome dela em sigilo, que virou para mim com um vídeo da primeira-dama na praia, falando: você não vai falar nada sobre isso, nós já estamos sabendo que você está recebendo, que já botaram cabresto em você. Cabresto em você? Depois a gente foi conversando, ela pediu desculpa, né, da abordagem, da situação, porque é muito ruim nós sermos acusados ou levantarem certos tipos de acusações gravíssimas dessa situação, né? Mas isso tudo por conta do quê? Né? Por conta da infeliz publicação da senhora Valéria, né, lá do Sindicato dos Servidores Rurais, da qual eu tentei ligar, ela não atendeu, mandei mensagem, deu o que fazer para ela responder, mas eu estou aguardando aqui um posicionamento e uma retratação dela, porque senão vai ser uma outra que eu vou processar. Gente, eu não gosto disso. Tá aqui minha filha, tá dentro de casa, tá me ouvindo. Vocês já viram, um estudante de direito quer fazer justiça, né? Quer qualquer coisinha, justiça, justiça. E é muito ruim, eu não quero processar a dona Valéria, não quero. Mas a situação que ela me colocou foi uma situação vexamosa, porque ela me chamou de mentirosa na página dela e ela ainda deixou bem especificado e bem marcado o meu nome, Franciele Fernanda, e depois ela veio nos comentários aqui do Diário de Notícias Minas e me chamou de mentirosa, que a informação que eu passei, que teria conversado com o sindicato, e eu tenho aqui os prints, né, que ela me respondeu, que eu achei até muito covarde de uma representante do sindicato, né, dos servidores públicos municipais de Alfenas. Valéria, eu tinha o maior respeito por você, mas eu vou falar para você, você não merece representar a classe trabalhadora do sindicato dos servidores municipais, porque você não tem honra de corrigir o seu erro. Até agora você não fez. Porque agora eu tenho compromisso. Você pode ter certeza que se eu errar, como eu já fiz aqui em relação ao seu Moacir acabou de sair da minha cozinha aqui de casa com todos os papéis provando que eu tinha falado demais. Eu sentei aqui e falei, gente, peraí, a gente tá aqui para bater, mas também tá para falar a verdade. O seu Moacir veio aqui e trouxe para mim que os carros da prefeitura são todos rastreados, todos porque são alugados, né? Pedi desculpa pro seu Moacir, ao vivo aqui para vocês, e tá faltando a hombridade da Valéria de chegar aqui para vocês e falar: olha, Franciele, eu errei, desculpa, tá? Tá aqui, desculpa. Até agora ela não escreveu uma linha. Falou comigo no sábado: eu não vou resolver isso agora não, porque eu tenho um compromisso. O compromisso seu maior é com o sindicato. O seu compromisso maior é com as pessoas que estão dependendo de uma posição sua. Tá? Você tem responsabilidade à frente do sindicato. Então, já que você teve a responsabilidade de me chamar de mentirosa, você tem que ter a hombridade de seguir à frente do sindicato e falar: a Franciele falou sim com José Júnior, propôs, então tá aqui, gente. Desculpa, Franciele, até agora você não fez. E eu só estou aguardando isso para poder ir lá no meu advogado. Certinho? Porque é o seguinte: com o Diário de Notícias Minas não se brinca. Com o Diário de Notícias Minas e com a minha cara, ninguém brinca.
tá? Porque quando eu sento aqui que eu erro em alguma coisa, eu tenho hombridade para falar. Então eu gostaria do mesmo respeito que eu tive com o sindicato, eu quero comigo. Teve gente nos comentários dela, gente, falando que o meu sonho cor-de-rosa é ser servidora pública. Não, servidora municipal. Não. Eu não tenho esse sonho, não. Tanto que eu nunca nem levantei da cadeira para prestar um concurso. Aliás, para o município, né? Que eu sou concurseira da Polícia Federal, de oficial de justiça. Isso aí eu já prestei, né? E tanto que no ano retrasado, numa prova com 50 questões, eu acertei 42 e só não fui qualificada. E hoje eu sou oficial de justiça por conta de uma burrice que eu fiz. Eu esqueci de colocar o cabeçalho na redação. Eu tava tão nervosa que vocês acreditam? Meu marido joga isso na minha cara até hoje. Hoje eu poderia estar ganhando 30 conto por mês aí, sossegada, né? Trabalhando pro Estado. E por conta de um cabeçalho na redação, eu tomei pau. Vocês acreditam? Agora, ser servidora pública municipal, meu sonho cor-de-rosa, pra quê? Pra ficar contando com o sindicato que não presta pra servir vocês? Né? Que tá aí já indo pro 3º mês de vocês sem receber o vale alimentação de vocês, ainda aplaude porque aumentou pra 150, porque Eloy Mendes era 900. Aí o prefeito foi baixar para 700, os servidores, todo mundo foi para rua. Poços de Caldas, o vale alimentação lá é R$1.200. 1.200. Alfenas é 150 e o sindicato tá assim, parabéns! Oh, parabéns! Igual o Ratinho e o Cirlei enchendo a boca para agradecer e parabenizar o governo por conta de R$150. Ah, gente, faz favor, sabe? Aí chega na época das eleições, estão aí com a máquina na mão, aí daqui um pouquinho vai chegar aí, porque o bonito com certeza não vai ganhar para deputado estadual, ele vai voltar para candidato a prefeito, vocês escrevem o que eu tô falando para vocês. Aí a memória do servidor público, a memória de Alfenas vai acabar. Aí vocês vão esquecer da luta do Dr. Denis, da minha luta e da luta de muita gente que fala aí pra vocês, alfenenses, presta bem atenção quando vocês vai voltar. Aí vai chegar em 2028, aí vem, e volta Luizinho, e aí a prefeitura tá lascada. A prefeitura tá lascada, a Alzira Velano lascado, né? A Santa Casa só crescendo, né? Porque aí falam, mas ninguém sabia dessa dívida do Alzira Velano. Sabia, porque a primeira-dama era secretária de saúde. E não é possível que a primeira-dama, hoje primeira-dama, que era secretária de saúde na época, não sabia que a dívida do Alzira Velano estava igual a areia movediça, só afundando, né? Só afundando. Então, gente, vou encerrando por aqui, né? Qualquer 50%, Ju, realmente tem gente aplaudindo. Tem gente aplaudindo. Porque não se dá ao respeito e ao valor do seu trabalho. Aí tem o Antônio, que é servidor, que é professor, que pegou e escreveu assim pra mim. E você está do lado dos professores? Gente, pra quem me conhece, sabe, eu sou formada em História. Eu não exerço a profissão porque eu fiz só a faculdade, eu não fiz licenciatura, então não tenho licença para poder ir dar aula. Eu sempre tive do lado das professoras, sempre tive do lado do sindicato. Quando tiveram em estado de greve, as professoras estiveram aqui dentro da minha casa, nessa mesa que vos fala, né? Fui lá, fui no poliesportivo, tive junto nas reuniões, na assembleia, tive olhando tudo, né? Recebi a parabenização de várias professoras, né? O Diário de Notícias Minas não era tão acompanhado como é hoje, né? A gente tinha cerca de 10, 15 mil seguidores. Hoje nós estamos batendo quase 40 mil seguidores, graças a Deus e a vocês que acompanham aí. Mas eu fico muito triste mesmo,
entendeu? E isso, aí o que acontece? Eles ficam aplaudindo por pouco e ainda não recebem nada, né? É complicado. E o povão troca voto por cerveja e cesta e depois fica chorando. Realmente, Marisa, realmente. Aí depois, chega na época, vai para os predinhos do Jardim São Carlos, no Tupã, lá no Recreio, lá no Pinheirinho, com bônus social na mão, distribuindo como se fosse o Silvio Santos. Quem quer bônus? Quem quer bônus? Quem quer bônus? Aí, chega em época de eleição, o caminhão baixa, cheio de tinta, né? Cheio de tinta, cheio de porta para os apartamentos e Alfenas que se lasque. Alfenas que se lasque. Pena que o sindicato é mal representado. Ele só não está pior graças ao seu José Júnior. Porque esse sim, baiano arretado, mete o peito, fala o que pensa e faz o que veio, né? Chega, ó, eu tô representando o sindicato. Igual eu liguei pra ele, falei, ó, o que você acha da ideia? Ele, nega, peraí que já eu te falo. E do mesmo jeito que pessoas me procuram, estão procurando ele, né? Então, aonde que tá a União fazendo a força aí, sendo que ela colocou... pra mim, que eu falei que eu tinha falado com ele, ela falou, mas ele é simplesmente o suplente. Se ela desfaz do suplente dela, como ela mesma falou, do vice-presidente do sindicato, o que ela não vai fazer com um servidor igual a você? Ela tá cagando e andando, né? Ainda tem a pachorra de me chamar de mentirosa, mas eu tô aguardando ela, tá? Oi, Regiane, tudo bem, querida? Mas quem precisa realmente não consegue. A Alfenas está uma vergonha em todos os sentidos. Pra você ter ideia, tem pessoas que me procuram aqui que tá há 1 ano sem receber cesta básica. Já foi no CRAS, já fez o recadastramento do CAD único, já fez um monte de coisa. E até agora, nada. Sidneia... Aí, até a sexta aparece. Verdade, Sidneia, nesse ponto aí, época de eleição, que são os 45 dias, fora, né, os 6 meses de pré-campanha, aparece sexta até no buraco da tomada. Adriana Pontes, e o povo não está bem. Se tivesse, iria pras ruas. Olha, eu vou te falar uma coisa pra você, Adriana. Eu não chamo mais ninguém pra fazer nenhum tipo de manifestação. Oi, Nilva, shalom. Olha, hoje é Shana Tová, viu? Ano Novo Judaico. Olha, se a gente parar pra pensar, gente, nossa cidade tá atrasada, tá estagnada. Alfenas era considerada a menina dos olhos do sul de Minas, considerada a Atena mineira. Vocês sabiam disso? Para quem é nascido e criado aqui em Alfenas e lembra da época da fundação, quando o professor Edson Antônio Velano, e eu era criança, menina na época, que eu tenho 40 anos, lembra quando foi montada a fundação. Gente, a cidade foi crescendo, foi evoluindo, sabe? E a cidade foi se transformando, os estudantes foram vindo para cá, Alfenas foi considerada a cidade universitária, né? Simplesmente desde que o PT assumiu a prefeitura de Alfenas no ano de 2007, que foi com as mãos do Pompílio, até no primeiro mandato Pompílio não foi ruim não. Pompílio não foi ruim não, mas em compensação no segundo Alfenas foi indo só de ladeira abaixo. Só ladeira abaixo. Foi construído esses predinhos aqui, né, que foi só entulhando gente, e foi só assistência social, o resto da cidade estagnou. Presídio tá só crescendo, bandidagem tá só crescendo, e eu morei 9 meses em Unai, eu falo pra vocês que Unai acabou depois que o presídio foi pra lá, que cresceu, porque aí é o seguinte, vem bandido de tudo quanto é lado.
Aí junto com eles vem a família, tudo pra cá. E nisso a criminalidade de Alfenas tá só explodindo. Só explodindo. E ação social sobrecarregada. E ação social sobrecarregada, né? Então acorda, povo de Alfenas. Acorda. Nossa cidade precisa evoluir. Só que é o seguinte, Alfenas foi o que eu escrevi para vocês. Alfenas precisa de um candidato que realmente esteja preocupado com o povo, para o povo e para o bem do povo. E principalmente da cidade. Né? Tem aí 15 secretarias. Essas 15 secretarias deveria diminuir pelo menos aí umas 5 ou 8. Que simplesmente é só para encher linguiça. Aí, além dos secretários, que tem super salários, que ganham quase que a mesma coisa que vereador, aí tem os secretários executivos, que simplesmente são 2 secretários para uma secretaria. Então, Fábio, Rodolfo Chaíbe, quem mais, gente? Dr. Saulo, procurador do município, José Ricardo, procurador da Câmara, Matheus Passini, quem mais, gente, que é o presidente da Câmara, né? Quem mais? O Patrick Borges, né? Então eu vou falar uma coisa para vocês. Por que vocês não pensam em dar um corte em secretário e super secretário, secretário executivo? Começa a dar uma podada nesses super salários que o dinheiro aparece. Vocês respiram, né? Vocês respiram. Aí, gente, só uma coisa eu falo pra vocês. Na hora que chegar na época de 2028, você já tem candidato a vereador? Vocês pensam, refletem, porque afinal de contas, em ano de eleição, nós temos quase 300 candidatos. 300 candidatos para 12 cadeiras. E na eleição da próxima, agora em 2028, o mandato passa a ser 6 anos. Porque agora vai unificar as eleições municipais para as eleições presidenciais. Vai ser uma só. Então nós temos que pensar em quem nós vamos votar para ficar 6 anos na cadeira da cidade. Tanto para vereador quanto para prefeito. Começou a chover, gente. Eu vou ver direitinho que meu marido tá de moto para ver se precisa buscar ele. Eu vou encerrando por aqui. Mas, gente, aqui tá cheio de cabide de emprego. Cheio, Marisa, Maria, né? Tá tudo cheio de emprego, de cabide de emprego. E vocês sabem, eu que tô aqui na frente do Diário de Notícias Minas, o que eu já observei? Um monte de fake que tá acompanhando o jornal. Um monte de fake. Vocês sabem por quê? Porque as pessoas têm medo de falar a verdade, medo de compartilhar, medo de seguir, medo. E para não serem perseguidos. É o cúmulo do absurdo. A que ponto a cidade de Alfenas chegou? A que ponto a cidade de Alfenas chegou? Aonde o servidor é coagido, perseguido, maltratado, humilhado, né? Aí chega com a cabeça desse tamanho para trabalhar, aí acontece o quê? Vem atingir a população. Aí a pessoa fica tão desnorteada, ela fica tão frustrada como é que fala, com o emprego dela, que ela vai fazer o quê? Ela vai atrapalhar a população. Aí ela não atende a população bem, ela atende a população mal, né? João Cabide, 6 anos, nossa, vai ter 1000 candidatos. 1000 candidatos. Pessoa incompetente assumindo funções de cargos altos. Gente, eu já fiquei sabendo até de traficante, coisa séria que tá assumiu o cargo executivo aí e nem aparecer não aparece, né? Então eu vou encerrando por aqui, gente. Tem uma live marcada para depois das 2 horas da tarde,
que eu acho que essa é a matéria mais difícil que eu vou fazer na minha vida aqui no Diário de Notícias Minas, que é um caso de mal da vaca louca, né? Marido chegou. Aqui na cidade de Alfenas, né? A pessoa tá entrevada numa cama, numa doença degenerativa muito grave, né? A esposa dele me chamou aqui pra gente estar fazendo esse acompanhamento e eu volto mais tarde para mostrar para vocês a situação que tá o senhor, certinho? Diário de Notícias Minas, o nosso compromisso é com a verdade e com vocês aí de casa. Fiquem todos com Deus e que Deus abençoe aí grandemente a semana de todos vocês.